nas nossas mãos, dará um rumo aos que estão sem direção. A graça e a paz do Senhor, queridos. Meu nome é Pastor Anderson Fonseca. Eu pastorei na Igreja Batista Restauração, em Salvador, no bairro de São Caetano. E estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre investindo-nos de um talento. Eu quero dar honra a quem tem honra, e eu li. Aquilo que eu quero falar hoje é em cima de um livro que eu li de um grande homem de Deus. E essa palavra realmente mexeu muito comigo, e eu tenho ministrado na igreja, eu tenho ministrado na vida dos nossos discípulos, e realmente tem trazido uma revelação muito grande ao nosso coração, um pouco daquilo que eu li nesse livro e um pouco daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Em Mateus capítulo 25, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Toda teologia, ela vai vir de uma prática, ela vai gerar um perfil e consecutivamente vai ter consequências. Na nossa igreja, nós entendemos que cada crente é um ministro, cada servo em Jesus, ele foi comissionado para levar a palavra do Senhor. Jesus, na grande comissão, ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos, queridos, que cada salvo em Jesus, ele tem um entendimento de levar a palavra de Deus, onde quer que ele chegue. Ele é a igreja. Nós nos reunimos em espaços, em prédios, em salas, mas nós somos a igreja. A igreja está aí, na frente da sua televisão agora. A igreja está quando você está com a sua família, quando você reúne com os irmãos, seja numa praça, seja em um imóvel. Ali está a igreja. E quando nós recebemos essa revelação, nós entendemos de que nessa palavra de Jesus, o foco de Jesus não era nos de 5 talentos, não era nos de 2 talentos, mas era exatamente nos de 1 talento. Porque quem tem 5 talentos, automaticamente ele multiplica os seus 5, está lá. Quem tem 2 ou 3 ou 4, também multiplica facilmente os seus talentos. Mas o que o pastor Jesus quer nos fazer entender, que nós como igreja de Jesus precisamos investir nos de 1 talento. Porque 80% da igreja é de gente inativa. Se a gente pegar os 20% daqueles que pregam, daqueles que tocam, e não existe avivamento sem que a maioria esteja envolvida. Quando nós vemos o grande avivamento que aconteceu na igreja primitiva, naquela época, havia 200 mil habitantes em Jerusalém, 100 mil já eram da igreja primitiva. Se nós vemos os grandes avivamentos do século XVIII, do século XIX, o Espírito Santo vai se movendo de acordo com a busca de uma grande massa, porque a grande maioria estava envolvida. Se a gente vê esse balanço que a igreja primitiva trouxe, levando missionários para todo mundo naquela época, abrindo igreja em cada canto, porque houve um grande avivamento. Naquela época eles não tinham internet, eles não tinham smartphone, eles não tinham televisão, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. E, entretanto, eles conseguiram causar um rebuliço em todo mundo. Mas eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo. Eu creio que o Espírito Santo está nos movendo por intermédio da mídia, por intermédio da reunião dos santos. Ele está trazendo uma nuvem de avivamento para que possamos entender que esse novo tempo é para todos aqueles dentro da igreja, não apenas para os de 5 talentos, não apenas para os de 2 talentos, mas também para aqueles que têm 1 talento. E qual é o nosso papel? É identificar esses de 1 talento, é inspirá-los, é ativá-los e enviá-los para que eles possam também multiplicar. Nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. E sendo assim, nós precisamos fazer com que todos esses venham ser inspirados a multiplicar os seus dons, a levar os seus talentos. A Bíblia fala que Davi, ele era de 1 talento. Quando
você vê na palavra do Senhor que ele era de gentil aspecto, ele não tinha porte de guerreiro, ele não tinha cara de mal, e o pai dele então envia ele para o meio do mato para não sofrer bullying, se é que existia bullying naquela época, e então coloca ele lá para não ter vergonha. Davi era de um talento, tinha tudo para dar errado, mas enquanto todos tinham abandonado, o pai tinha abandonado, os irmãos tinham abandonado, ele estava com a sua harpa na mão, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia pelas veredas da sua justiça, ainda que eu passe por vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Davi, ele tinha tudo para dar errado. Se nós vermos, queridos, a vida de Lázaro, ele era de um talento, Lázaro tinha tudo para dar errado. A Bíblia fala que Maria, ela era adoradora, Maria, ela servia Jesus do seu coração. Talvez Maria, se fosse nos dias de hoje, seria levita, seria alguém que fosse da equipe de intercessão. Marta, ela era administradora, talvez Marta fosse do administrativo da igreja, talvez Marta fosse uma diaconisa, envolvida com tantas coisas no templo, mas a gente não vê esse envolvimento na vida de Lázaro. A gente vê Maria adorando, a gente vê Marta organizando para receber o mestre, mas a gente não vê Lázaro nesse contexto. 80%, queridos, são de pessoas inativas dentro da igreja. Muitos dizem: porque eu sou tímido. Jesus sabe que eu sou muito tímido. Eu não tenho um treinamento, eu não me sinto qualificado para exercer ministério. Eu não gosto de me expor, eu não quero, talvez eu não me ache apto para fazer isso. Eu não tenho talento, eu não consigo fazer. Talvez essas pessoas tenham vindo de uma outra igreja, tenham tido traumas e querem só agora serem espectadoras. Mas a Bíblia fala em João capítulo 11 que Lázaro estava enfermo. A Bíblia fala, queridos, como eu já citei, que Maria, ela era uma das irmãs, adorava, era espontânea, buscou a Jesus. Jesus não permitiu que ela saísse daquilo que ela estava fazendo. Marta, ela administrava, ela arrumava, ela perfumava, ela prestava atenção nos detalhes. Mas em meio à adoração de Maria, em meio à administração de Marta, elas não perceberam que Lázaro estava morrendo. Elas não se deram conta de que Lázaro morria dentro da igreja. Enquanto temos adorado, enquanto temos administrado, enquanto temos feito reuniões, Lázaro tem morrido. Porque eu e você não temos entendido que precisamos ativá-los de um talento, precisamos inspirá-los de um talento e precisamos enviá-los para que eles possam multiplicar esses talentos na vida de outras pessoas. E talvez você esteja nos ouvindo hoje, esteja dizendo: talvez eu seja de um talento, talvez eu não tenha me entendido no meio de uma igreja, talvez eu não tenha me encontrado no meio de uma organização, talvez eu não seja do grupo da Maria, talvez eu não tenha me visto como Marta. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus, ele tem um grande sonho para a sua vida, ele tem um grande propósito a cumprir por intermédio de você. A Bíblia fala que se você crer, se você entender isso, esse talento ele vai fazer com que seja desenterrado na sua vida hoje. Ele vai multiplicar esse talento, porque eu falo de mim mesmo. Eu tinha tudo para não dar certo, eu tinha problemas internos, eu tinha problemas espirituais, eu tinha traumas, eu na escola eu tinha notas ruins quando precisava ir à frente para me apresentar. Mas meus pais nunca desistiram de mim, minha igreja, meus líderes nunca desistiram de mim. Sempre investindo na minha vida, sempre me enviando, sempre dizendo: vai multiplicar, vai dar certo. Eu lembro que na primeira vez que eu fui convidado pelo meu pai, o pastor Teodoro, para pregar na igreja, e eu não queria, eu tinha medo, eu tinha pânico. Minha mãe disse: prega sobre Davi, é fácil. E eu preparei um grande esboço, eu passei dias preparando e anotando. E naquela época eu cuidava dos adolescentes na igreja, lá no bairro do IAPI. E eu falei, eu preguei, eu fiquei suado, e eu disse: eu acho que eu já falei muito. E quando eu desci do púlpito ali, um adolescente que eu cuidava me cumprimentou e disse: rapaz, gostei da sua pregação, 5 minutos. E eu saí dali muito triste. Mas eu recebi uma palavra da minha liderança e disse: não, continua, vai dar certo, você vai vingar, você vai crescer. Investiram em mim, confiaram em mim. E eu glorifico a Deus pela vida
daqueles que foram usados pelo Senhor para dizer, olha, esse talento seu vai multiplicar. E foi multiplicado em nome de Jesus. Qual o centro da palavra de João 11? Não é a adoração de Maria. O centro da palavra de João 11 não é a administração de Marta. Eu ouso até dizer que o centro da palavra de João 11 não é nem o próprio Jesus. O centro da palavra de João 11 é Lázaro. Porque Lázaro estava sepultado dentro de uma tumba. E há pessoas que estão doentes, atônitas. E Jesus vai até aquela aldeia, porque ele queria dizer, Lázaro, eu quero trazer de volta os seus sonhos, eu quero multiplicar os seus talentos. Eu penso que Jesus vai até aquele lugar, porque ele entendia que Lázaro precisava romper em tudo aquilo que o Senhor havia preparado para a vida dele. E Jesus declarou, não importa se ele já morreu, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você diga, não, esse sonho já morreu, meu ministério já morreu, aquilo que eu tentei fazer um dia já não existe mais, já não quero mais estar envolvido, esse talento está literalmente enterrado. Eu quero te dizer que assim como Jesus foi àquela aldeia para declarar vida sobre Lázaro e para ressuscitar os sonhos de Lázaro, hoje Deus restaura os seus sonhos. Hoje Deus tira os seus sonhos de dentro da tumba e te diz, olha, vai multiplicar, vai viver, vai tornar à tona, vai crescer. Assim como um dia eu me via como de um talento e Deus usou pessoas para dizer, vai dar certo. Deus te diz hoje, você vai dar certo. Você vai vingar, você vai fluir, seus talentos vai crescer, você vai entender. O inventor da lâmpada, antes de ele romper com a lâmpada, ele falhou 2000 vezes. E perguntaram para ele, o que é que você diz de ter falhado 2000 vezes? Ele disse, eu não falhei 2000 vezes. Eu estava num processo criativo e isso durou 2000 tentativas. 14 bis do Santos Dumont tinha esse nome porque ele tinha errado 14 vezes. Daniel jejuou 21 dias porque apenas no 21º dia a vitória dele foi declarada. Eu quero te dizer, continue crendo, continue tentando, continue orando, continue esperando em Deus. E que o milagre vai acontecer na sua vida, de que Jesus vai tirar para fora aquilo que Ele sonhou para você e vai acontecer para a honra e glória do nome de Jesus. Os discípulos declararam quando Jesus precisava ir à Judéia, não, Jesus não vai naquele lugar. Muitas vezes Jesus, Ele está movendo de maneiras diferentes, mas a própria religião, o próprio meio, quer impedir de um milagre do Senhor Jesus aconteça naquele lugar. Temos complacência dos de um talento. Nós matamos Lázaro quando vemos essas pessoas dentro da igreja e não queremos ter trabalho. É o problemático, é o rebelde. Deixa ele lá sentado no banco, é mais fácil. A Bíblia fala que os judeus que falavam gregos, helenistas, quando o apóstolo Paulo, que agora era apenas um Saulo, um novo convertido, chegado na igreja, esse próprio Paulo que lá na frente diz, não é bom entrar em discussões, mas ali começa a discutir veementemente com eles, eles fazem uma vaquinha e compram uma passagem só de ida para Tarsis, para ele vai embora, está dando trabalho, está me tirando meu tempo é precioso. E muitas vezes dentro da igreja, a própria religião tem matado Lázaro porque não quer ter trabalho. O Senhor nos levantou para investir na vida de Lázaro. O Senhor nos levantou para cuidarmos desses Lázaros. Eu estou aqui porque Deus usou pessoas para cuidar de mim. E eu quero te dizer que Deus ele vai usar pessoas para cuidar de você. Deus vai usar situações para te levantar e para restituir os talentos e o milagre e a obra e o chamado que Ele tem a cumprir por intermédio da sua vida. A Bíblia fala que colocaram uma pedra, rotularam, ataram as mãos, ataram os pés, colocaram um lenço, não tem mais jeito, sentenciaram Lázaro, rotularam Lázaro, está morto, amarra a mão do homem. Isso espiritualmente fala de não poder mais trabalhar, não poder mais tomar aquilo que ele quer, amarraram os pés, falam de que o ministério dele acabou. Colocaram uma pedra dizendo, olha, a gente tem até esse adágio popular, vamos pôr uma pedra sobre esse assunto. Colocaram uma pedra sobre Lázaro. Mas eu quero te dizer, faça alguma coisa. A Bíblia fala que agitou-se Jesus no Espírito.
No versículo 33, Jesus chorou. Talvez tenham te rotularam, talvez tenham dito como colocar uma pedra sobre esse assunto, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem algo grande a fazer na sua vida, e assim como Ele clamou, Lázaro, sai para fora, Jesus está clamando o seu nome hoje, sai para fora, eu tenho um milagre para você, eu tenho um talento para você, eu tenho sonhos a realizar por intermédio da tua vida, coisas grandes, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Então somente creia, então somente tenha a convicção de um Jesus que morreu na cruz para te dar a vida. Ele se entregou. Isaías capítulo 55 diz que Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele recebeu a culpa para nos dar vida, e onde quer que você esteja, receba a vida de Deus, receba a unção do Senhor, receba a graça, a revelação de um Espírito Santo que está aqui para mudar a história da sua vida. Tira as ataduras dos seus pés. Ele tem um grande ministério para você, Ele quer te levar a lugares que você jamais imaginou estar. Jesus está em você, e creia que assim como Ele amava Lázaro, Ele tinha um grande sonho na vida de Lázaro, Ele vai fazer na sua vida. E assim como foi na vida de Lázaro, a Bíblia fala que por causa daquilo que aconteceu, houve uma grande revolução. Os judeus vieram para ver o que estava acontecendo ali, e milagres, e prodígios, e maravilhas aconteceram naquele lugar. As pessoas não vão entender aquilo que Deus vai derramar na sua vida. As pessoas vão sair das extremidades para te ver, assim como aconteceu na mulher samaritana, assim como aconteceu com Lázaro, assim como aconteceu com Davi na minha vida. Pessoas que eram de um talento, e hoje Deus tem feito coisas diferentes, coisas grandes. Eu quero te dizer, Deus tem preparado isso para a sua vida. Deus quer multiplicar esses talentos na sua vida. Tome posse dessa palavra para você em nome de Jesus. Receba milagre de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus está trazendo um entendimento de cuidado e amor. Esse é o segredo da grande revolução. Quando eu entendo isso, quando eu tomo posse dessa palavra, e eu quero concluir dizendo, talvez você não seja o Lázaro, mas talvez você seja a Maria, que está envolvida com tantas coisas, em meio a tantos dons, e tem se esquecido dos Lázaros. Deus quer ativar isso na sua vida hoje, e quer te levar a cuidar dos Lázaros que têm morrido. Talvez você seja da galera da Marta, que está envolvida no administrativo, nas reuniões, nas arrumações, mas Deus quer te levar a investir na vida de Lázaro. Talvez você seja o próprio Lázaro, e hoje Jesus está te colocando para fora, para multiplicar os talentos na tua vida, em o nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, e declarar que Deus vai te usar para multiplicar talento de muitos Lázaros, para trazer um grande avivamento na história da sua igreja local, na história da sua cidade, e eu creio que Ele pode mudar a história da sua vida. Tome posse disso hoje. Pai, é pelo poder do nome de Jesus que eu quero orar pelo teu filho que está ouvindo essa palavra hoje, pela tua filha que está ouvindo essa palavra hoje, que talvez tenha se sentido como Lázaro nessa história, com os sonhos mortos, com os sonhos enterrados, com as mãos e os pés atados, mas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos, assim como Jesus declarou, Lázaro, sai para fora. Jesus está te levando para outros níveis agora. Espírito Santo vai operando milagre agora. Talvez a pessoa que nos ouve se encontre como Maria, estava envolvida em adorações, Deus estava levando em revelações, mas estava se esquecendo de Lázaro. Deus está te levantando como multiplicador de talento na vida de pessoas. Talvez você tenha entendido de que você era como da Marta, mas hoje o Espírito Santo quer te usar para multiplicar talentos. Receba esta palavra e não seja mais o mesmo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. O levantar das nossas mãos